Boa tarde, turma, tudo bom? Vamos lá fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo dos vírus e, posterior, vamos fazer a correção das nossas questões do bloco 1. Como você deve ter percebido ao estudar a classificação dos seres vivos, os vírus não se enquadram em nenhum dos reinos. Mas por que os vírus não vão se enquadrar a nenhum dos reinos? Porque os vírus eles não possuem organização celular. Ele apenas apresenta uma organização a nível molecular, e isso faz com que eles não consigam realizar atividades metabólicas sozinhos. Eles vão precisar sempre estar no interior de uma outra célula. Logo, isso faz com que os vírus sejam parasitas intracelulares obrigatórios. E existe uma variedade dos tipos de vírus, como vocês podem observar aqui nessas imagens ao lado. Mesmo assim, são considerados seres vivos porque apresentam três características básicas, que são elas: possuem ácidos nucleicos e proteína. Bom, então o vírus ele vai apresentar tanto RNA quanto DNA. Isso vai depender do tipo de vírus. E proteína, ele apresenta também porque ele tem um capsídeo que envolve o material genético, e esse capsídeo é formado por proteína, tá bom? É uma cápsula envolvente formada por proteína. E além disso, os vírus são capazes de se autoduplicarem e sofrerem mutações. A gente sabe que os vírus são seres com grande facilidade, né, para se reproduzir e sofrer mutação. E isso faz com que ocorra a variabilidade genética, que é um problema hoje que estão enfrentando com o coronavírus, por ele conseguir se multiplicar muito rápido e sofrer mutação. E vão surgindo novas variantes. Além disso, o vírus também vai apresentar algumas enzimas e um envelope, tá bom? Esse envelope ele é uma camada externamente ao capsídeo. Ela é uma camada bimolecular lipídica e exterior a ela tem projeções de glicoproteínas. Essa camada bimolecular lipídica ela é uma herança que foi herdada da célula hospedeira que o vírus estava parasitando. Então vamos começar com a questão 1, da UNESA de 2015. Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios que precisam infectar células e utilizar a maquinária desta para se multiplicar. Sobre os vírus, pode-se dizer que, letra A, possuem características fundamentais dos seres vivos, como estrutura celular, capacidade de reprodução e de sofrer mutações. Bom, como eu falei, os vírus eles não apresentam estrutura celular. Logo, a gente vê que essa questão está errada. Letra A, errada. Letra B, são seres vivos maiores que as bactérias e por isso não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. Gente, esses vírus, assim como as bactérias, eles são seres muito pequenos, são seres microscópicos, só são vistos através de microscópio eletrônico. Logo, eles não são seres vivos grandes. Então, essa questão está errada. Letra C. São formados por uma carapaça proteica que envolve retículo endoplasmático e possui ribossomos aderidos à sua superfície. A gente viu que ele tem essa carapaça proteica, né? É o capsídeo, porém ele não vai envolver o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela, assim como o ribossomo também é uma organela, e o vírus não possui esse tipo de organelas. Logo, a letra C também está errada. A letra D. São todos parasitas animais, com alta especificidade a espécie animal que infecta. Gente, os vírus não são exclusivamente todos parasitas animais. Existem vírus que vão parasitar planta, existem vírus que vão parasitar micro-organismo. Então, essa questão está errada também e só sobrou a letra E, e vamos analisar a letra E, e é a correta. Podem desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução de bactérias. Sim, existe uma classe de vírus, um grupo de vírus, que são os bacteriófagos, como vocês podem observar, esse que acabou de aparecer, eles vão ter ação semelhante à dos antibióticos, sim. Logo, a questão correta é a questão E.
Questão 2. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de virose todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento sobre viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Então, essa é uma questão que ela de fato ela vai precisar do seu conhecimento prévio. Como nós vamos analisar? Você vai ver as 5 opções e você vai ver quais doenças você lembra que não é causada por vírus. Aí você vai eliminando. Por exemplo, a gente sabe que a cólera, a gonorreia e tétano são doenças causadas por bactéria. Logo, todas as alternativas que têm essas doenças, elas estão erradas. E por eliminação, só sobrou a letra A. A letra A é a única opção que tem as doenças virais, que é hepatite, raiva e cachumba, que é a questão certa. A gente sabe que a hepatite ela é causada por um vírus RNA de fita simples positiva, que se replica no fígado, como vocês podem ver na imagem, é excretado na bile e eliminado nas fezes, resultando na transmissão pela via fecal-oral. Já a raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem. E a cachumba também é causada por um vírus. A transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas. Então, a questão 2, a resposta correta é a letra A. A questão 3 fala o seguinte: o HIV é um exemplo de vírus envelopado. Marque a alternativa que explica corretamente essa definição. A letra A. São vírus envolvidos por um envelope proteico. A gente tem um envelope, mas esse envelope ele não é proteico. Então, logo, a letra A está errada. São vírus envolvidos por uma parede celular. Não, eles não são envolvidos também por uma parede celular. A gente viu isso. São vírus envolvidos por um envelope lipoproteico. Exatamente. O envelope dos vírus, eles são lipoproteicos. Eles vão ter a bicamada, né, lipídica, e vão ter glicoproteínas, que são projeções que saem desse envelope. Logo, a questão correta é a letra C. E a letra D, só para confirmar que está errada, são vírus com um envelope quitinoso. A gente nem viu a quitina, nem falou sobre isso, logo a letra D está errada também. Então chegamos à última questão, questão 4, que fala o seguinte: todos os vírus são constituídos por letra A, DNA e proteína. Gente, essa questão aqui ela pode confundir, pois a gente sabe que os vírus eles apresentam sim, DNA e proteína, porém não só DNA, entendeu? Ele vai ter vírus que vão apresentar RNA, que é o caso aqui desse vírus. Esse vírus HIV ele apresenta RNA, logo a questão A está errada. Questão B. Aminoácidos e água? Não, gente, a gente nem falou sobre isso, então ela está errada. Letra C, ácido nucleico e proteína. Essa é a questão correta, pois os vírus vão apresentar ácido nucleico e proteína. Vamos ver as outras só para confirmar que estão erradas. DNA e RNA, faltou proteína, então está errado. RNA e proteína, faltou DNA, então está errado. Então, chegamos ao final da resolução do nosso exercício. Espero que tenham acertado. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado.